Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, andar na presença de Deus, andar nos trilhos da sua vontade, cumprir o seu propósito, ler a sua palavra, aplicá-la na vida dia após dia, manhã após manhã, ter uma vida com significado, ter uma vida com sabor, ter uma vida em santidade, uma vida que alegra o coração de Deus. Este é o propósito do Senhor. E estamos estudando no nosso programa, versículo por versículo, do livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. E no programa de hoje, veremos Áquila, Priscila e Apolo na equipe de Paulo. Quem é Apolo? Áquila e Priscila, quem são? Que equipe é esta? Onde Paulo está? Para onde ele vai? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso conhecermos o Senhor, é maravilhoso saber que Deus tem um plano, Deus tem um projeto para cada um de nós, que nós fazemos parte de uma grande estratégia de Deus para o mundo. Talvez você pense, para o mundo? A minha vida? Sim, a nossa vida influencia outros, a nossa vida toca na vida dos outros, a nossa vida e o nosso testemunho servem de alimento espiritual para fortalecer a fé de outros. Não somente aqui, mas no mundo, principalmente hoje, quando nós temos a internet nos ligando, quando nós temos as redes sociais, quando nós temos o conhecimento de coisas do mundo inteiro em tempo real. Bem, há 2000 anos atrás, quando a igreja surgiu, quando a igreja caminhou no primeiro século, agora depois de Cristo, nós vamos ver que houve o avanço do Evangelho, o avanço da mensagem do Evangelho através dos apóstolos, através dos discípulos. E nós vamos ver como Deus usa Paulo em viagens missionárias. Na verdade, foram 3 viagens missionárias. A primeira plantando igrejas, a segunda viagem consolidando estas igrejas plantadas. Vamos ver então como foi o final dessa segunda viagem missionária de Paulo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 18, dos versículos 18 a 23. Diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os irmãos. Bem, aqui nós estamos vendo o final da segunda viagem missionária de Paulo. Você já fez alguma viagem missionária? Você já esteve em algum outro país? Ou você saiu da sua cidade, foi, quem sabe, para o sertão nordestino? Quem sabe para o Vale de Jequitinhonha? Quem sabe alguma pequena cidade do interior ou algum bairro da periferia da sua cidade para evangelizar?
o coração da gente pula de alegria. O nosso coração se regozija podendo falar de Jesus, podendo ver as pessoas recebendo o Evangelho. Se você nunca experimentou fazer parte de uma viagem missionária, peça a Deus e faça isso. Você vai ver como enriquece a sua vida espiritual. Porque quando a gente se sente um instrumento nas mãos de Deus para ver o Evangelho crescer, multiplicar-se, quando nós vemos que Deus nos usou para trazer uma palavra, orando talvez por alguém que vai ser liberto do pecado, do vício, através de você, da sua oração, que alegria vem ao nosso coração. Isso nos enche de gozo, de ânimo, de coragem, e a gente avança cada vez mais. Cada dia queremos mais. Cada dia nós queremos ver a glória de Deus sobre as pessoas. Então, as viagens missionárias são importantes. E aqui o texto nos diz que Paulo permaneceu muitos dias e, despedindo-se, navegou para a Síria. De Éfeso, Paulo vai para a Síria, levando Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E em Éfeso, Paulo os deixa ali. Paulo deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Por que será que Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso? Ora, nós vamos ver que este casal, eles eram mestres na palavra. Áquila e Priscila eram judeus que moravam em Roma e foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Cláudio baixou um decreto em que todos os judeus de Roma devessem sair da cidade. Não deveria ficar um só judeu em Roma. E nessa época, esse casal, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, então deixaram Roma e vieram para Éfeso, para Corinto. Estavam ali trabalhando, faziam tendas, a mesma profissão de Paulo. E Paulo então traz os dois, de Corinto para Éfeso. Paulo os traz. E quando chegam em Éfeso, diz a palavra aqui, que Paulo os deixou ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo era mestre na palavra, não é verdade? Paulo tinha sido um fariseu. Paulo aprendeu a estudar a Bíblia, a decorar a Bíblia. Paulo aprendeu tudo sobre as profecias e como deveria ser o cumprimento delas. E Paulo, então, toma as Escrituras e mostra para os judeus que Jesus, Yeshua de Nazaré, é o Cristo. Ele mostra trazendo os cumprimentos proféticos, assim como Jesus, ali no caminho de Emaús, Jesus ressurreto, ele traz este ensino para os judeus que estavam tristes, caminhando ali, tristes. Ele diz, vocês não sabiam que o Cristo tinha de padecer e ressuscitar ao terceiro dia? Oh, nécios e tardos de coração, para acreditar em tudo que as Escrituras dizem. Paulo trazia o que as Escrituras diziam. Deixa este casal ali em Éfeso para continuarem fortalecendo os irmãos. E o povo pediu que Paulo ficasse mais ali naquela cidade, em Éfeso. Mas Paulo disse, não, depois eu voltarei para vocês. Desculpa, em Corinto. Paulo já tinha ficado bastante ali, mas ele não acedeu. Vai para Éfeso e diz aqui a palavra que quando saiu de Éfeso, chega a Cesareia e ele vai para Jerusalém. De Jerusalém vai para Antioquia. Por que Paulo tem de passar em Antioquia? Porque Antioquia que o enviou a primeira vez na primeira viagem missionária. Enviou Paulo e Barnabé. Então, Antioquia era uma cidade, uma igreja missionária que enviava seus missionários. Uma igreja missionária que
precisava ter os relatórios daquilo que estava acontecendo no campo. Então, Paulo vai até Antioquia e, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a Galácia, a Frígia, confirmando os discípulos. Paulo vai e ele passa de cidade em cidade, confirmando. É como se na primeira viagem ele estivesse lançando a semente, na segunda viagem, regando esta semente, colhendo seus frutos, replantando ou plantando mais sementes. Então, o trabalho de Deus, ele não para. O trabalho de Deus, ele não acaba, ele prossegue sempre. Semear, evangelizar, discipular, trazer amadurecimento e aprofundamento nas Escrituras, capacitar para também cumprir o chamado ministerial, o chamado evangelístico, profético, pastoral. Deus, com a sua obra, é tremendamente grande. Ela não acaba. Quando é que vai acabar a obra da igreja? Quando todos formos transportados para a Nova Jerusalém. Quando todos estivermos na presença do Senhor para sempre. Nós vamos ver aqui entrar agora um homem chamado Apolo. Apolo é discipulado por Áquila e Priscila. Quem é Apolo? Abra sua Bíblia em Atos 18, vamos ler dos versos 24 ao 26. Diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Bem, Áquila e Priscila estão ali em Éfeso. E quando eles estão em Éfeso, fortalecendo a igreja do Senhor ali, eles conhecem um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria também era uma grande cidade na ocasião, que vai se tornar um centro cristão. Assim como já temos esse centro cristão em Jerusalém, depois em Antioquia, agora também em Alexandria, nós vamos ver que o Evangelho vai se fortalecendo. Este homem chamado Apolo é judeu, ele era eloquente, era um avivalista, um pregador que fascinava, que maravilhava as multidões. Sabia falar com muita autoridade, com muita graça, com muita unção. Ele era um avivalista, eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele discorria, ele falava de Jesus, ele mostrava que Jesus era o Cristo e as pessoas ficavam maravilhadas. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava sobre Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. Apolo não conhecia a obra do Espírito Santo. Apolo não recebera o Evangelho vindo ou advindo de alguém que esteve ali em Pentecostes e recebera os dons espirituais. Assim como Cornélio, assim como em Éfeso mesmo, Paulo ora para 12 homens receberem o Espírito Santo e eles são batizados com o Espírito Santo e recebem os dons. Apolo não tinha dons espirituais. Apolo não conhecia nada sobre o Espírito Santo. Ele conhecia sobre Jesus. O que ele sabia, ele pregava. Mas ainda era
pouco. Então, aqui a palavra nos diz que Áquila e Priscila vão então discipular Apolo. Vão então trazer para Apolo as verdades mais completas das Escrituras. Oh, Apolo, você prega tão bem, você é tão eloquente, mas você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Quem sabe você também é tão eloquente, conhece as Escrituras, tem falado de Jesus, mas conhece tão pouco ou quase nada sobre o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos unge. É o Espírito Santo que traz os dons espirituais. É através do Espírito Santo que vem a cura, vem a revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, através do Espírito Santo. Então, Áquila e Priscila tomam com muito carinho Apolo. Apolo, vamos lá em casa, vamos jantar, vamos tomar um café, vamos conversar. E então vão trazendo para Apolo, como diz aqui, vão trazer para Apolo com mais exatidão o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é escudo para os que nele confiam, nos dizem os Salmos. O caminho de Deus é uma marcha com o Senhor, na direção do Espírito Santo, caminhando dia após dia na presença do Senhor, tendo o Espírito Santo a nos ensinar. E Áquila e Priscila ensinaram Apolo, se abriram com ele, discipularam Apolo no caminho do Senhor. Vamos ver qual era o dom de Apolo. Vamos ver como Apolo reage diante de tudo que ele está recebendo de Áquila e de Priscila. Abra sua Bíblia em Atos 18, vamos ler os versículos 27 e 28. Diz assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Olha que coisa tão linda, como Deus usa Apolo, como Deus capacitou Apolo com um dom especial para pregar. Pregar evangelizando tanto judeus quanto gentios. Então está escrito aqui que ele queria percorrer a Acaia. E os irmãos o animaram, mas precisava de ter uma carta de apresentação. Quem era Apolo? Quem o estava indicando? Precisava de ter uma carta. Então escreveram aos discípulos para o receberem. Ó Apolo, você vai para Acaia, você passa por tal e tal lugar, aqui estão os endereços dos irmãos, vai lá, estamos enviando uma carta para eles te receberem. E diz aqui que, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Apolo estava ali confirmando na fé. Ele era um avivalista, sim, era eloquente, sim, mas era também um evangelista. Trazia a mensagem do Evangelho e confirmava e fortalecia a igreja nesse chamado pastoral, nesse chamado evangelístico, nesse chamado de aperfeiçoamento do corpo de Cristo na palavra. Apolo. Você conhece alguém que é assim, eloquente, cheio do Espírito Santo? Quando prega, todo mundo fica maravilhado com a sua palavra. E agora, Apolo havia recebido o Espírito Santo. Agora Apolo estava completo, estava totalmente equipado. Então a igreja ali em Éfeso vai enviá-lo para Acaia, vai enviá-lo a outras cidades.
e ele, por onde passa, ele vai fortalecer os irmãos. Diz aqui, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Apolo trazia essa mensagem apologética, ou seja, esta mensagem racional, esta mensagem que convence, esta mensagem dentro da Escritura, mostrando para o judeu que Jesus de Nazaré, Yeshua, é o Cristo de Deus, é o Messias prometido. Ele tinha os argumentos e ele conhecia a palavra de Deus. Deus dá para cada um de nós dons espirituais. Não sei qual é o seu dom, não sei se você é uma pessoa que gosta de orar, é um intercessor. Cumpra o seu chamado intercedendo. Não sei se você é uma pessoa que gosta de cantar, de louvar, e quando abre os seus lábios e quando começa a cantar, a presença de Deus vem sobre a congregação. Use o seu dom para a glória do Senhor. Não sei se você é uma pessoa que gosta de pregar e no abrir dos seus lábios a palavra flui com autoridade, com poder, trazendo salvação e vida eterna. Use o seu dom para a glória do Senhor. Não sei se o seu dom é trabalhar com as crianças, ali na escola dominical, ou com os Gideões Mirins, ou com as crianças, seja no berçário, seja com os maiorzinhos, com os juniores, pré-adolescentes. Use o seu dom para a glória de Deus. Faça o melhor, da melhor forma que você puder, com excelência. Porque Deus não somente precisa disso, a igreja não somente precisa, como é tão lindo e é necessário trazer para o Senhor, como Ele faz tudo para nós, em excelência, dando o melhor, o seu esforço, a sua capacitação para exercer, para cumprir o dom que Deus te deu. Apolo saiu pregando. Ele sabia que tinha um chamado para ir, um chamado missionário. Ele não estava pronto ainda, mas ele foi. E Deus preparou Áquila e Priscila para ajudá-lo, para capacitá-lo. E a palavra diz que ele convencia os judeus publicamente, provando por meio das Escrituras que Jesus, Yeshua, é o Cristo prometido. Apolo, ele cumpre o seu papel. E mais tarde, Paulo vai escrever uma carta à igreja de Corinto dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo vai colocar Apolo aqui em seguida ao seu trabalho em Corinto. Ele nem falou de Áquila e Priscila. Ele disse: eu plantei. Eu lancei a semente, eu fiquei 1 ano e meio com vocês, plantando a igreja. Apolo regou, Apolo continuou pregando a mensagem, Apolo continuou trazendo vocês mais perto de Deus. Mas o crescimento veio de Deus, veio do Senhor. Que nós possamos cumprir o chamado, cumprir a vocação que o Senhor nos deu, com alegria, para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego todo o meu ser, tudo que sou, tudo que tenho, coloco em Tuas mãos. Lava-me, limpa-me, transforma-me, santifica-me, Senhor. Dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e fazer a Tua vontade. Recebe-me, ensina-me todos os dias da minha vida. Quero ser Teu e fazer o que o Senhor quer.
Quero ver a tua obra crescer, plantando e consolidando, ensinando. Ajuda-me para que eu seja uma bênção nesta geração. Recebe a minha vida e usa-me. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme, seja uma bênção e ponha seu dom em prática. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.